que está acontecendo com a guerra da Ucrânia? Acabou a guerra da Ucrânia? Quem está aqui conosco é o professor Vitério Brustolin, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Harvard. Professor Vitério, muito obrigado aqui por atender o jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Bom dia a todos. Prazer conversar com vocês. Obrigado. Vitério, a guerra acabou ou somos nós da mídia que esquecemos? É a mídia que esqueceu. A guerra está com 21 indo para 22 meses. Agora o inverno já é bastante forte naquela região. Existe pouca visibilidade para operações aéreas, inclusive de vigilância com drones. Há poucos dias a Rússia fez um ataque com drones Shahed do Irã. Dos 9 drones, 8 foram derrubados pelo sistema de defesa antiaérea da Ucrânia. E a Ucrânia acabou de receber mais munição para o sistema HIMARS, que é utilizado para atacar a Rússia em longo alcance. E ainda existe a discussão dentro dos Estados Unidos sobre ajuda para a Ucrânia, porque o Biden incluiu um novo pacote de ajuda para a Ucrânia, junto de um pacote que inclui Israel e as fronteiras dos Estados Unidos, a fronteira com o México. Então seriam 61 bilhões de ajuda para a Ucrânia, dos quais 30 bilhões seriam armas, 14 bilhões para Israel e quase 11 bilhões para a fronteira terrestre dos Estados Unidos. E aí, Heródoto, existe uma dificuldade em passar esse pacote porque os republicanos usam isso politicamente dentro dos Estados Unidos, tentando enfraquecer o Biden por causa da possível eleição do Trump ou de um outro candidato republicano no ano que vem, e tudo isso acaba interferindo na guerra na Ucrânia, Heródoto. Agora, professor Vitério, houve algum fato significativo militarmente, com alguma vitória da Rússia ou por parte da Ucrânia, nesse período que nós todos estamos virados para o que está acontecendo no Oriente Médio? Existe uma ofensiva dos dois lados, existe uma tentativa da Rússia de retomar a iniciativa nas operações, mas a Ucrânia continua atacando, ou seja, os dois lados se atacam mutuamente na linha de frente. O mais significativo talvez seja os avanços da Ucrânia na região de Kherson, que está ultrapassando frequentemente o rio Dnipro, justamente lá onde, por causa da implosão da barragem de Nova Kakhovka, aquele terreno ficou alagado durante um bom tempo. Ainda o fluxo de água ali é ainda maior, é claro, do que era antes da implosão, mas ao mesmo tempo boa parte daquele território já secou e a Ucrânia vem fazendo incursões terrestres com lanchas e vem atacando então as forças russas naquele flanco. Enquanto isso, a Rússia tenta atacar Avdiivka, que é uma cidade fortaleza, numa operação semelhante ao que aconteceu em Bakhmut, e em Bakhmut a Ucrânia tenta continuar atacando e retomar aquele território, ao mesmo tempo em que ataca Zaporíjia e tenta ultrapassar as linhas de defesa russas, Heródoto. Professor Vitério, a gente está acompanhando no Oriente Médio, mas um esforço para que essa trégua, que deveria terminar quinta-feira, foi prorrogada para sexta e ela se prolongue mais à frente. Há qualquer esforço também para uma possível trégua entre a Rússia e a Ucrânia? Heródoto, não há esse esforço. Isso foi feito durante muitos meses no ano passado. Houve aquele acordo de grãos no Mar Negro, mediado pela Turquia e pela ONU. Existem propostas na mesa de que a Ucrânia abra mão dessa parte invadida pela Rússia, né? A Rússia já tinha invadido a Crimeia em 2014 e aí invadiu mais uma parte desses 4 territórios, né? Zaporíjia, Kherson, Donetsk e Luhansk, e isso representa em torno de 17% do território da Ucrânia. Então existe, por exemplo, o antigo presidente da OTAN, o ex-secretário-geral da OTAN, melhor dizendo, chegou a aventar que a Ucrânia abrisse mão de parte desse território para ingressar na OTAN, mas é claro que a Ucrânia não quer fazer isso e tampouco a Rússia aceitaria, ou seja, o impasse continua e tudo agora também depende do cenário político dos Estados Unidos, Heródoto, porque não é do interesse dos Estados Unidos uma derrota nessa guerra, já que isso fortaleceria a China, que pode tentar fazer operações militares contra Taiwan,
favoreceria a Rússia e tiraria o poder dos Estados Unidos dentro da OTAN, enfraquecendo a sua posição junto à Europa, porque obrigaria os países europeus a apoiar mais fortemente a Ucrânia, já que eles não podem aceitar o avanço da Rússia na região, ou seja, enfraqueceria os Estados Unidos no mundo inteiro. Então, o argumento de que uma derrota dos republicanos, que uma vitória dos republicanos, aliás, poderia impactar ou retirar os Estados Unidos da guerra, não é visto dessa forma por analistas nem dentro dos Estados Unidos nem fora, porque isso enfraqueceria mundialmente a posição americana, Heródoto. Professor Vitelli, muito obrigado aqui pela gentileza. Obrigado a vocês, bom dia a todos. Professor Vitélio Brustolin, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, pesquisador de Harvard. Então, assim, nós é que viramos as costas. É o que ele acabou de falar agora, não é? Nós é que viramos as costas, porque a guerra, infelizmente, também continua naquela região.